Durante quase 60 anos permaneci em silêncio, carregando nas costas um segredo capaz de destruir reputações, abalar a fé de muitos e expor o lado mais podre daquilo que muitos chamam de sagrado. Hoje, aos 75 anos, resolvi contar, pela primeira vez, tudo o que vi, vivi e suportei dentro de um confessionário. Se você acha que já ouviu histórias pesadas, prepare-se para conhecer uma que vai te fazer duvidar da humanidade, principalmente dos lobos que vestem batina. O que acontece quando a própria mãe entrega a filha para o lobo? A verdade que a igreja nunca quis que você soubesse. Mas cuidado, depois de ouvir esse relato, você nunca mais vai olhar para um padre ou para sua mãe da mesma forma. Antes de você ouvir essa confissão brutal, eu preciso que você faça parte disso. Essa história não pode ser ignorada, ela precisa ecoar, precisa ser ouvida, precisa ser lembrada. Inscreva-se agora, ative o sininho, curta este vídeo, escreva nos comentários o nome da cidade, estado e país de onde você está ouvindo essa história. Preciso saber até onde minha voz chegou, para alertar milhares de Inês espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Só assim saberei que meu sofrimento não foi em vão e que me expor desse jeito surtiu algum efeito positivo na vida de alguém. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa saber a verdade. Você pode ser o instrumento usado para ajudar a salvar a inocência e a vida de uma criança hoje. Minha dor foi calada por décadas, mas hoje você tem o poder de amplificar em a voz. Não seja só espectador. Não seja apenas um ouvinte, uma ouvinte. Seja parte da justiça. Seja a esperança que o mundo precisa. Porta proibida. A primeira lembrança que tenho da minha infância é o cheiro. Um cheiro que até hoje invade minha memória quando fecho os olhos. Incenso queimado, madeira velha das velhas portas da igreja e o perfume barato de lavanda que minha mãe usava. Eu era apenas uma criança de 8 anos, com trancinhas bem feitas e um par de sapatinhos de verniz que minha mãe passava horas limpando. Morávamos em Santana do Vale, uma cidadezinha no sul de Minas Gerais, onde todo mundo sabia da vida de todo mundo, menos da verdade. Minha mãe, Dona Geralda, era conhecida pela sua fé inabalável. Uma mulher que fazia do terço seu companheiro constante. 3 vezes por semana, sem falhar, ela me levava à igreja de Nossa Senhora das Dores. A igreja era imponente demais para uma cidade tão pequena, mas era ali onde tudo acontecia. E foi ali que minha alma foi arrancada pela primeira vez. Nas quartas-feiras, minha mãe me arrumava com uma devoção diferente. Era como se estivesse me preparando para um sacrifício. Ela me deixava sempre no primeiro banco da igreja e dizia: "Fique aqui, minha filha. Mamãe vai conversar com o padre." E ela ia sempre para o mesmo lugar, o confessionário, e ficava lá por muito tempo. Tempo suficiente para eu decorar cada detalhe do altar, contar quantas vezes o Cristo crucificado me olhava triste e cochilar sozinha, com o som ecoado das portas rangendo ao fundo. Eu não desconfiava de nada. Era só uma menina. Acreditava em anjos, em santos, em milagres, até que um dia, em uma dessas quartas-feiras, eu senti vontade de ir ao banheiro. O problema é que minha mãe sempre dizia que eu deveria esperar, mas a vontade era urgente. Então me levantei discretamente e fui até o confessionário, pedir autorização para sair. Bati levemente na madeira. Ninguém respondeu. Ouvi sons estranhos lá de dentro, algo como sussurros e gemidos abafados. Curiosa e inocente, empurrei a porta que estava apenas encostada. E o que vi?
me marcou para sempre. Minha mãe estava de joelhos com o vestido levantado, enquanto o padre Joaquim estava sem a batina, se movendo violentamente sobre ela. A expressão dela não era de dor, era de prazer, de entrega. Eu congelei. Nunca havia visto dois corpos daquele jeito. A mãe que me mandava rezar estava entregando o corpo dela dentro de um lugar sagrado. Minha presença os assustou. Minha mãe me empurrou para fora. Sai daqui, Inês. Fechou a porta com força. Me deixou lá, tremendo, sem entender. Naquela noite, ela não disse nada. Só me deu banho, colocou meu pijama e disse: "Você não viu nada, Inês. Entendeu? Nada." Mas eu vi. E o que vi foi o começo do meu fim. A troca maldita. Na quarta-feira seguinte, algo estava diferente no ar. Minha mãe parecia mais nervosa, falava pouco e evitava me olhar nos olhos. Ela me vestiu com mais capricho que o normal, passou talco até nos meus pulsos. Amarrava o aço do meu cabelo como se aquilo fosse mais importante que a própria missa. Não tive coragem de perguntar nada. Dentro de mim, algo doía, mas eu não sabia o nome daquilo. Ao chegarmos à igreja, ela não me deixou no banco como de costume. Segurou minha mão com força, tão forte que meus dedos ficaram roxos, e me puxou até o confessionário. Olhou dentro dos meus olhos com frieza e disse: "O padre quer te ouvir." Minha boca secou. Eu queria correr, queria gritar, mas não sabia como. Entrei empurrada. A porta se fechou e do outro lado vi o homem que antes chamava de santo, sentado num banco de madeira, sorrindo como se nada estivesse errado. "Inês, minha florzinha do altar, vim aqui com o padre. Não precisa ter medo." Ele me pegou pelas mãos, me puxou para perto. Falava com uma doçura diabólica, como se contasse histórias de ninar. Sentou-me em seu colo e disse: "Sua mãezinha falou comigo. Disse que você é especial, que pode me dar alegria de um jeito que nem ela consegue mais. Deus te escolheu." Ele passava as mãos nos meus cabelos, no meu rosto. Cada toque queimava como ferro em brasa. Ele dizia que eu era um presente, que meu corpo era um altar vivo, que Deus sorria para mim por obedecer. Sua mãe me procurava como uma louca. Chorava, dizia que precisava de mim, me oferecia tudo. Ela me queria mais do que a própria salvação. Mas você, Inês, você é um anjo. Cada palavra dele me confundia. Como podia um padre, um representante de Deus, falar assim? E minha mãe? Por que me deixava ali dentro? Naquele dia ele me beijou o rosto, o pescoço, e suas mãos invadiram lugares que eu nem sabia nomear. Eu chorei em silêncio. Ele dizia: "Não chora, Deus não gosta de meninas tristes. Ele te deu para mim, e eu sou o pastor cuidando da minha ovelhinha." Quando saí de lá, minha mãe me esperava sentada no banco. Olhou para mim como se nada tivesse acontecido. Me entregou uma bala e disse: "Pronto, agora você é uma menina obediente." A partir daquele dia, todas as quartas-feiras seguiram o mesmo ritual macabro. Minha mãe me entregava como quem oferece um presente, e o padre me recebia como um caçador satisfeito com sua presa. Eu não sabia, mas naquele confessionário, eu perdi a infância, a paz e a minha própria identidade. A menina que desejava o proibido. No começo, eu temia as quartas-feiras. Na noite anterior, eu chorava em silêncio embaixo do cobertor, rezando para chover forte, para acontecer algum imprevisto, qualquer coisa que impedisse minha mãe de me levar até aquela igreja. Mas, semana após semana, o ritual seguia, sem falhas. Minha mãe, vestida com suas melhores roupas e perfumada, como quem vai a um casamento, o que para mim mais parecia com um velório, me conduzia pela mão, com a mesma expressão de quem entrega uma encomenda, não como a de um entregador cansado e exausto, que não vê a hora de terminar seu serviço, mas a de uma mulher apaixonada, que entrega seu melhor presente ao amado. Ela era cega de amor pelo padre Joaquim. O confessionário era sempre o mesmo. O cheiro, o som abafado, o ranger da madeira,
tudo permanecia igual. Mas percebi que, com o passar dos meses, alguma coisa mudou e, infelizmente, não foi no velho e costumeiro confessionário, mas dentro de mim. Com o tempo, meu corpo deixou de se encolher. As palavras do padre, manipuladoras e doces, como veneno com açúcar, começaram a se misturar com minhas próprias dúvidas. Eu era uma criança, não sabia diferenciar carinho de posse, amor de domínio, atenção de violência, sexo consentido de abuso sexual, sexo entre dois adultos, de pedofilia. Ele dizia: "Você é minha eleita, Inês. Deus nos uniu aqui nesse altar. Quando você cresce, é normal sentir o coração bater mais forte. Isso é amor." Amor. Aquela palavra começou a ganhar outro peso. Ele repetia frases como um cântico sagrado. Me chamava de especial, de preciosa. Dizia que minha pureza o purificava, que nossos encontros eram celestiais, que eu era mais bela, mais gostosa que minha mãe, que um dia por semana era muito pouco para estarmos juntos e que, se dependesse apenas dele, me prenderia com cordas de amor na casa paroquial e nunca mais me deixaria voltar para casa. Eu seria sua esposa, sua rainha, sua eterna amada. Eu era uma criança inocente, estava começando a entender as coisas, e ele, com toda a sua bagagem de anos de experiência e abusos, sabia o que fazer, como agir e o que dizer, para enfeitiçar qualquer mulher, qualquer criança, inclusive eu, sedenta por qualquer migalha de afeto verdadeiro. Não tenho orgulho do que vou dizer, na verdade. Só de pensar nisso, sinto minha alma gemer. Ouvir minha própria voz dizendo isso me causa um misto de sentimentos: raiva, dor, nojo e até desejo de morte. Mas preciso dizer, não para expor meu passado apenas como uma história contada, mas para alertar a todos quanto puderem a ouvir. Infelizmente, com toda a manipulação, falso carinho e juras de amor, comecei a me sentir importante, desejada, amada e, consequentemente, comecei a esperar. E não só esperar, mas desejar e contar os dias, ansiosa pelas quartas-feiras. Mas, enquanto as quartas-feiras não chegavam, me masturbava todas as noites, antes de dormir, todos os dias, antes de ir para a escola, e todas as tardes, na hora do banho. Ele havia me ensinado a fazer isso e disse que eu deveria fazer isso pensando nele, nos dias que eu não fosse à igreja com minha mãe, ou seja, de quinta a terça. As palavras dele mexeram tanto comigo, fizeram uma bagunça tão grande em minha cabeça, que às vezes, quando eu estava na escola, pedia para a professora me deixar ir ao banheiro, e lá me masturbava pensando no padre. Eu, Inês, a menina da fita vermelha nos cabelos, comecei a me preparar com antecipação. Passava perfume escondida, escolhia os sapatos mais limpos, queria parecer bonita, comecei a desejar o toque. Não porque entendia o que era, mas porque acreditava que aquilo era ser amada, porque ele dizia que era amor, porque ele dizia que eu era especial. Eu acreditava, eu ansiava, eu me enfeitava para o meu carrasco, sorria para meu lobo. Na escola, eu me afastava das outras meninas. Sentia que carregava algo que elas não entenderiam. Uma mistura de vergonha com orgulho distorcido. Eu era diferente. Tinha um segredo sujo travestido de bênção. E o mais cruel, minha mãe sabia e permitia. Em um domingo qualquer, alguns anos depois da primeira quarta-feira em que fui entregue ao lobo mau, o padre Joaquim chamou minha mãe para uma conversa após a missa. Eu, com um ciúme enrustido, pois já não queria dividir o padre com ninguém, nem mesmo com a minha mãe, me aproximei, cuidadosamente, da sacristia e, sem ser notada, ouvi toda a conversa deles. A menina está se moldando muito bem, já não resiste. Sinto que ela está gostando de nossas aventuras e já faz tudo por vontade própria. Parabéns. Você é uma boa serva. Venha sozinha amanhã. Quero te recompensar por tudo o que está fazendo por mim. Amanhã vou te mostrar o quanto eu te amo. Portanto, venha sem pressa de voltar. Venha bem cheirosa, sem calcinha, sem sutiã e preparada para passar a manhã inteira comigo.
Vamos comemorar essa vitória com vinho e muito sexo, disse o padre Joaquim. Minha mãe, orgulhosa e ansiosa pela segunda-feira, sem qualquer resquício de peso ou culpa em suas palavras, sorriu e disse: ela tem sangue quente, como o pai. É obediente e tão cega quanto ele também. Não nos causará problemas. Naquele momento, alguma coisa em mim rachou. Comecei a ver tudo por outra lente. Percebi que o amor que eu sentia era plantado, alimentado, manipulado. Eu estava sendo usada. Eu estava sendo moldada, como um animal adestrado. A raiva começou a surgir timidamente, como uma fogueira pequena num canto escuro do peito. E toda vez que ele me tocava, eu lembrava daquelas palavras, do sorriso da minha mãe e do desprezo com que tratavam minha inocência. Eu ainda ansiava pelas quartas-feiras, mas agora, por um motivo diferente. Queria entender, queria confrontar, queria quebrar o ciclo. E foi aí que começou meu despertar. Não foi de uma vez, não foi fácil, mas foi real. E quando percebi que o que eu sentia não era amor, mas a mais pura e cruel forma de abuso, o gosto do toque dele passou a ser amargo. Passei a contar os dias, sim, mas não para vê-lo. Contava os dias para escapar. A verdade que corrói. A descoberta da verdade não veio como um raio. Veio como uma infiltração lenta e silenciosa que umedece as paredes da alma até fazê-las ruir. Eu tinha 12 anos quando entendi o que realmente estava acontecendo comigo. A professora, uma mulher chamada Elsa, levou um folheto educativo para a sala de aula. Era sobre o corpo humano, sobre limites, sobre o que é certo e o que é crime. Ela usou palavras simples, mas carregadas de significado. Quando ela disse que ninguém, nem mesmo um familiar, nem um padre, poderia tocar uma criança daquele jeito, meus olhos arderam. Eu quis vomitar. Eu quis correr até a igreja e arrancar o confessionário do chão. Naquela noite, não dormi. Tremia, chorei em silêncio, com a cabeça enterrada no travesseiro. Meu mundo desmoronava e com ele ia junto a pequena esperança de que aquilo tudo fosse só um jeito estranho de amor. Eu era vítima, e pior, eu tinha gostado daquilo por um tempo. A culpa me sufocava, o nojo me queimava por dentro. Era como se todo o meu corpo tivesse sido coberto por uma camada de vergonha que jamais sairia. Comecei a observar minha mãe com outros olhos. Já não era apenas omissa, era cúmplice. Ela sabia, ela aceitava, ela entregava. Em nome de quê? Amor? Fé? Ou apenas por prazer egoísta de ter um amante dentro do templo de Deus? Comecei a montar na minha mente os detalhes do que eles faziam juntos. As palavras do padre se repetiam em minha cabeça, agora como um disco riscado de blasfêmia. Sua mãe me procurava com sede. Ela chorava, implorava, dizia que ninguém a fazia sentir como eu. Você não imagina, Inês, como ela gemia enquanto dizia o nome de Deus. Eu, uma criança, ouvia isso dele enquanto suas mãos me marcavam. Ele ria, ele zombava da fé que pregava no púlpito aos domingos. Ele manchava cada centímetro do templo com luxúria e mentira. Naquela época, comecei a escrever num caderno escondido. Era meu único refúgio. Ali eu desenhava a igreja pegando fogo, o confessionário desabando, minha mãe chorando, implorando perdão. Eu não mostrava a ninguém. Era meu grito silencioso, minha tentativa de manter alguma sanidade. Comecei a ensaiar fugas. Pensava em correr para longe, me esconder no mato, desaparecer. Mas eu era só uma menina. Não tinha para onde ir. O mundo inteiro me parecia conivente com aquele crime. Até Deus, em quem eu acreditava, parecia calado. Passei a evitar os olhos do padre. Já não respondia com doçura. Meus abraços ficaram duros, secos. Um dia, ele percebeu. Segurou meu rosto com força e disse: "Você está ficando ingrata. Esqueceu tudo o que fiz por você? Esqueceu que sua mãe me ofereceu você como uma flor no altar. Você é minha, e sempre será."
Essas palavras me congelaram. Não por medo, mas por ódio. Ali eu soube. O que ele chamava de amor era apenas posse. O que ele dizia ser fé era doença. E eu decidi. Um dia eu destruiria os dois, o lobo e a pastora que me entregou. O ritual da vergonha. Um dia, ele me chamou de minha esposinha de Deus. Aquilo me deu enjoo. Comecei a entender. Já estava vivendo aquele ritual há 4 anos. Via os meninos da escola, via os casais da vila. E percebi que o que ele fazia não era amor. Era abuso, sujeira, pecado, estupro. As quartas-feiras continuaram, e com elas o fardo. Mas agora, o que antes era suportado por confusão e anestesia, passou a ser vivido com repulsa consciente. Cada toque, cada sussurro, cada respiração dele sobre mim era como ácido escorrendo pela pele da minha alma. Eu já não era mais a menina que confundia abuso com carinho. Eu sabia. E o saber me destruía. O confessionário se tornara um altar do horror. O lugar onde, semana após semana, eu era obrigada a reviver meu próprio martírio. O cheiro de madeira, o som do fecho rangendo, a sombra da batina, tudo isso me enojava. Mas eu não tinha como escapar. Minha mãe vigiava meus passos. E quando eu tentava resistir, ela me ameaçava com castigos, com orações forçadas, com jejuns longos e humilhantes. Uma vez deixei escapar que não queria mais ir. Ela me trancou no quarto por 2 dias, sem comida. Disse que eu estava possuída pelo demônio, que precisava da bênção do padre para me purificar. A hipocrisia dela era tão absurda que doía mais do que o próprio abuso. Dona Geralda, a mulher que aos olhos da cidade era símbolo de fé e moral, me entregava semanalmente ao lobo, com a mesma frieza com que se serve café a uma visita. Certa vez, ouvi quando ela sussurrou para ele, do lado de fora do confessionário: "Hoje ela está mais arisca. Precisa ser mais firme, mas não machuque muito. Ainda é criança." Ele riu, um riso abafado, curto, cínico, e entrou. Naquela tarde, enquanto eu estava deitada no chão de madeira do confessionário, ouvindo o som dos sinos ao longe, o padre me falou mais sobre minha mãe. Disse: "Sua mãe era uma fera no começo. Queria me vencer com o corpo, dominar meu desejo, mas eu a ensinei a se render. Você herdou isso dela. A carne fraca, mas deliciosa. Vocês são iguais." Eu tremi. Não mais por medo, mas por raiva. Raiva de mim por ouvir aquilo calada. Raiva dele por sua crueldade. Raiva dela por me colocar naquele lugar. A única diferença entre minha mãe e eu é que ela escolheu. Eu fui escolhida. Por ela. Aos 12 anos, eu já não tinha mais infância. Minha voz era baixa, meus olhos fundos. Na escola, eu não me encaixava. Me sentia como uma alma velha num corpo de menina. Os professores me olhavam com pena. Alguns cochichavam sobre como eu tinha amadurecido rápido. Ninguém desconfiava. Ou talvez desconfiavam. Mas era mais fácil não ver. A vergonha era minha companheira. Um silêncio que gritava o tempo todo. Às vezes, me olhava no espelho e via outra pessoa, uma sombra, um fardo. Eu me punia, arrancava os próprios cabelos e arranhava nos cantos escuros do quarto. O ritual da vergonha não era só no confessionário, era diário, interno, constante. E minha mãe seguia, como se nada estivesse acontecendo. Cuidava da casa, cozinhava, ia à igreja e dizia: "O que é feito no altar, fica no altar. Deus vê tudo, mas também perdoa tudo." Aquelas palavras me atormentavam. A ideia de que Deus via e nada fazia, isso me matava. Comecei a questionar tudo. A fé, a justiça, o amor. Nada parecia real. Nada era seguro. Mas, em algum lugar dentro de mim, uma faísca começou a crescer. Eu já não queria só sobreviver. Eu queria justiça. Eu queria que alguém visse. Eu queria, mais do que tudo, fazer minha mãe pagar.
O plano da filha traída. Eu planejei em silêncio. Com o mesmo silêncio que engoli por anos escondida atrás dos bancos da igreja, dos olhares que não viam e das rezas que nunca me salvaram. A cada quarta-feira, enquanto o padre Joaquim sussurrava suas mentiras, eu fingia escutar. Fingir tornou-se minha arma. Aprendi a sorrir com o rosto e chorar por dentro, a resistir com o corpo parado e a mente afiada. Meu primeiro passo foi observar. Descobri os horários em que minha mãe ficava sozinha, os dias em que o padre saía da paróquia, os lugares onde escondiam correspondências, chaves, dinheiro. Tudo poderia ser útil. Eu não tinha força, mas tinha memória e raiva. E raiva, quando guardada por tempo demais, vira estratégia. Comecei a roubar pequenos objetos da casa, coisas sem importância real, mas com valor sentimental para minha mãe. Um broche da juventude, uma foto antiga do casamento, um véu de noiva guardado no fundo do baú. Escondi tudo num buraco atrás da igreja, debaixo de uma pedra solta. Ela procurava desesperada e eu fingia não saber. Era um jogo, meu jogo, onde eu controlava a dor. Aos 13 anos, durante uma missa, vi o padre cochichar algo no ouvido de minha mãe e ambos rirem. Aquilo me deu náuseas. Tive uma ideia, sabia que ele guardava um diário, trancado no armário de madeira ao lado da sacristia. Vi uma vez, quando ele esqueceu a porta entreaberta. Esperei o momento certo. Em um domingo à tarde, quando todos estavam no velório de um idoso da cidade, entrei pela porta dos fundos da igreja. Quebrei o cadeado com uma pedra. O diário estava lá. Eu tremia, mas virei cada página, e ali estava tudo. Confissões que ele fazia a si mesmo, nomes, datas, descrições, inclusive de outras meninas da cidade. Eu não era a única. Eu era apenas mais uma. Minha revolta se multiplicou. Senti vergonha de ter acreditado que era especial. Não, eu era apenas mais uma vítima na lista de conquistas do monstro. Voltei para casa com o diário escondido debaixo da blusa. Nos dias seguintes, escrevi uma carta anônima, descrevi tudo. Citei trechos do diário, mandei para 3 pessoas: o bispo da diocese, o delegado e o diretor da escola. Mas como era de se esperar numa cidadezinha como Santana do Vale, nada aconteceu. O padre era homem de Deus, a mãe era beata exemplar, e eu? Bem, eu era apenas uma menina, rebelde demais para ser levada a sério. Mas eu não desisti. Aos 14 anos, envenenei o cachorro da minha mãe. Foi o primeiro passo da minha vingança direta. Não por ódio ao bicho, mas porque era a criatura que ela mais amava depois de si mesma. Ela chorou por dias, e eu não derramei uma lágrima sequer. Depois, comecei a deixar bilhetes anônimos na porta da igreja, nos bancos, nos murais, contando o que acontecia dentro do confessionário. Palavras duras, diretas. A cidade começou a cochichar. O padre passou a andar mais tenso. A missa esvaziou. Minha mãe me perguntava se eu sabia de algo. Eu apenas abaixava a cabeça e dizia: Deus está vendo tudo. Ela não sabia o quão profundo era meu plano. E ele estava só começando. Santana do Vale sabe a verdade. Eu sabia que apenas destruir o confessionário não bastaria. Era preciso expor, gritar, escancarar. Porque o fogo sozinho não ilumina o bastante. Ele queima. Mas a verdade, essa sim, tem o poder de acender olhos fechados. E eu queria olhos abertos. Muitos. Todos. A cidade inteira precisava saber. Por isso, antes do incêndio, eu me preparei. Tirei cópias do diário do padre. Cada página escrita com o próprio punho. Data, nome, detalhes. O horror registrado como se fosse um troféu íntimo. Guardei as cópias em 3 sacolas diferentes, escondidas em pontos estratégicos da cidade. Caso algo me acontecesse, alguém encontraria. Mas meu plano era pessoal. Eu queria estar lá, para ver o início da queda. Na véspera do incêndio, deixei um envelope lacrado na porta da escola, endereçado à professora Elsa, a única adulta que um dia me fez sentir segura. Lá dentro havia algumas páginas do diário e uma carta escrita à mão.
Sei que a senhora sempre quis ajudar. Agora pode. Leia. Divulgue. Grite. Por mim e pelas outras meninas. Deixei outro envelope na casa do delegado, sem assinatura. E um terceiro, com mais cópias, no confessionário da igreja, escondido sob os panos do altar, para ser descoberto depois do incêndio. Cada um plantado como uma semente de ruína. Na manhã seguinte ao fogo, Santana do Vale acordou em choque. As chamas ainda deixavam cheiro no ar quando os boatos começaram a circular. O padre ferido, o confessionário em cinzas, o vulto de uma menina correndo pela nave da igreja. E então, os papéis começaram a aparecer. O escândalo foi inevitável. A professora Elsa não se calou. Leu trechos em voz alta na praça. Reuniu pais, autoridades, professores. Organizou uma espécie de assembleia popular. O povo começou a se juntar. Alguns não acreditavam, outros se calaram, cúmplices pela omissão. Mas muitos choraram. Alguns reconheceram nas palavras do diário histórias parecidas com as de suas próprias filhas. O delegado, pressionado, foi até a paróquia. Encontrou o restante do diário escondido no armário do padre. Fotografou tudo e levou ao jornal da cidade vizinha, em segredo. Em menos de uma semana, a rádio local estourou a notícia. Padre Santana do Vale acusado de abusos e conspiração com devota influente. O bispo tentou abafar. Disse que eram acusações infundadas. Transferiu o padre para uma paróquia afastada, em outro estado, para recuperação espiritual. Mas ali, naquela cidadezinha mineira, o estrago estava feito e era irreversível. Dona Geralda foi humilhada. Na saída da missa seguinte, não houve uma só mulher que não lhe lançasse um olhar de desprezo. Uma delas, Dona Cecília, cuspiu no chão aos pés dela. Disse: "A senhora devia ter protegido sua filha, não vendido ela para o inferno." Meu pai, cego de visão, mas não de coração, ouviu tudo e pela primeira vez gritou com minha mãe. A expulsou de casa. Disse que ela era pior que Judas, que nem o diabo faria o que ela fez. Ela foi morar sozinha numa casa de fundos, abandonada por todos. Passava pelos becos como sombra, como uma alma penada. Ninguém a chamava mais de Beata, nem de Dona Geralda. Era apenas a mãe da menina do padre. Seu nome se tornara vergonha. Quanto ao padre Joaquim, sua imagem de santidade virou pó. Mesmo longe, as notícias o acompanhavam. Seus fiéis evaporaram. Nunca mais pregou diante de uma igreja cheia. Nunca mais foi chamado de homem de Deus. Era um leproso moral, cercado por suspeitas, olhares e dedos apontados. E eu? Eu ficava sentada na beira da estrada. Observava os que passavam, ouvia os sussurros. E sorria. Pela primeira vez, sentia que tinha vencido. Não com armas, não com gritos, mas com a verdade. A verdade que fere, mas também liberta. Na cidade de Santana do Vale, o nome de Joaquim e de Geralda jamais voltaria a ser dito com respeito. E isso, para mim, já era justiça. A última confissão. Hoje eu tenho 75 anos. As mãos enrugadas, o cabelo branco preso num coque frouxo, a coluna encurvada pelo tempo e pelo peso do passado. Moro sozinha numa casinha simples, numa vila pacata do interior, bem longe de Santana do Vale. Ninguém aqui sabe meu nome de verdade. Todos me chamam de Dona Fátima. Escolhi esse nome por ironia, o mesmo que minha mãe me deu, em devoção à santa. Muitos diriam que já passou tempo demais, que é preciso esquecer, perdoar, seguir em frente, mas quem passou pelo que eu passei, não esquece. A ferida não fecha, ela só muda de cor, de cheiro, de lugar. Às vezes ela sangra nos sonhos, às vezes no silêncio do banho, quando a água quente escorre pelas costas e leva embora lágrimas que ninguém mais vê. Nunca me casei, Nunca confiei o bastante para isso. Tive medo de repetir os ciclos, de falhar como minha mãe falhou. E por mais que às vezes eu sentisse falta de um colo, de um amor, eu preferi carregar minha solidão
do que dividir o fardo com alguém que talvez não entendesse o tamanho dele. Tentei terapia. Tentei religião. Tentei silêncio. No fim, foi a escrita que me salvou. Escrevi cadernos e mais cadernos com tudo que vivi. Um deles você acabou de ouvir. Se chegou até aqui é porque teve coragem e por isso te agradeço. Minha mãe morreu há mais de 30 anos. Sozinha, amargurada. Nunca pediu perdão, nem uma única palavra. E ainda assim nunca desejei sua morte. O que eu queria era algo mais raro, que ela olhasse nos meus olhos e visse a filha que destruiu. O padre morreu também, de câncer. Dizem que nos últimos dias delirava, gritava nomes de crianças no leito. Talvez tenha sido punido, talvez não. Mas eu já não me importo, porque eu sobrevivi, e isso para mim é justiça suficiente. Não conto minha história por vingança. Conto porque sei que ainda há meninas como eu por aí, sentadas no primeiro banco da igreja, sozinhas, esperando a mãe voltar. E talvez, se essa história chegar até elas, alguma possa levantar, sair correndo e nunca mais voltar. Se for você, corra. Você não deve nada a ninguém, nem à sua mãe, nem ao padre, nem à igreja, nem ao passado. Você só deve a si mesma e à sua liberdade. Se essa história te tocou, te revoltou ou te fez pensar, não deixe ela morrer aqui. Curta o vídeo agora mesmo, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você ainda não deixou seu comentário, comente abaixo de onde você está assistindo esse vídeo. E para eu saber que ainda existem pessoas que se importam com o próximo, comente justiça. Mostre que você acredita que eu mereço ser ouvida pelo mundo inteiro. E compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas possível. Porque essa história não pode ser enterrada, como foi por tanto tempo. Dê voz a quem foi silenciada por uma vida inteira.